Paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. E vos falo que é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo da besta, ok? E amados, hoje, como eu sempre trago palavras, ensinos, mensagens, no caso da escatologia, né? Eu gosto de falar do fim do mundo, da volta de Jesus. E nesse texto e contexto da Bíblia, eu trago para você a sua partida, a minha partida, né? A partida do ser humano. Hoje eu quero falar mais uma vez, acho que é o terceiro vídeo que eu me sinto obrigado de falar sobre isso. Que ninguém gosta de falar sobre morte, partida, né? Porque é um assunto melindroso, né? Como, digamos assim, né? Não muito agradável, mas é a maior realidade, né? Se nós dissermos, olha, vamos trabalhar muito, vamos granjear muito dinheiro, vamos ficar ricos, isso é bom de falar, né? Mesmo falando, não há certeza. Não há certeza nem daqui a um minuto, daqui a uma hora, enfim, no outro dia, não há certeza de nada. Nós não temos certeza de nada. Mas dentro da certeza de nada, que nós não sabemos de nada, sabemos da certeza que iremos morrer. Que iremos partir para a eternidade. Isso é concreto, isso é real, isso ninguém foge da morte. Ninguém vai fugir. Ninguém conseguiu fugir da morte, nem mesmo Jesus. Ele disse ao Pai: se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. E a vontade do Pai era, como está escrito lá em Isaías, que Deus agradou em moê-lo, em que ele sofresse, para que nos trouxesse a paz para com Deus. Então, nem mesmo Jesus foi livre para que você pudesse ser hoje alcançado e abençoado. Mas a palavra diz lá em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todas as coisas na terra, embaixo do sol. Há um tempo para tudo e para todos. Há tempos de nascer, tempos de morrer. Essa é uma parte que fala. Há tempos de se alegrar e tempo de chorar. E ali, Eclesiastes capítulo 3 fala sobre a vida do ser humano, dos filhos de Deus. Então nós não podemos fugir da retórica, da história que está na Escritura. Como eu sempre digo e falo nos meus vídeos, você não pode fugir do começo, que nós sabemos da história da criação do mundo. Não podemos fugir do começo, do meio e do fim. Nós vamos passar pelo começo, que é o nascer, passar vivos o tempo de Deus, e depois morreremos. E eu pensando nesse capítulo de Eclesiastes, capítulo 3, eu pensei, eu vou fazer um vídeo para os irmãos e para mim meditar também, que eu gosto de meditar. Quando eu estou fazendo a leitura para vocês, citando as Escrituras, eu também me sinto fortificado. Eu recebo para mim primeiramente, aliás, quando eu recebo para mim, eu vejo que foi uma bênção, está me edificando, está me trazendo conhecimento, então eu trago para vocês. E como eu disse para vocês que eu também tenho passado por muitas perdas, né? Eu perdi meu pai algum tempo atrás, depois perdi minha mãe, né? No sentido, né, humano dizendo, né? Eles partiram, eles faleceram, morreram. E agora há poucos dias, um irmão meu de sangue também teve um infarto fulminante e partiu para a eternidade. Agora fica a pergunta para mim e para você: após a morte, onde iremos passar a eternidade? Você já parou para pensar? Eu até falei no vídeo passado que
A Bíblia diz: é melhor você ir num velório do que numa festa. Porque na festa você vai se alegrar, vai pular, vai se divertir, vai se alimentar, vai festar. Mas no velório você vê o fim do homem. E dá para fazer uma reflexão e pensar no dia do amanhã. É o que diz a própria Escritura, que é melhor ir num velório do que numa festa, do que num banquete. Porque ali você reflete e consegue ver o seu fim. E aí você vai querer se preparar, ou se preparar para, a partida. Porém, meus queridos e amados, eu, pensando nessa mensagem, nessa palavra e daquilo que eu tenho passado por esses dias aqui na minha família, eu meditei muito e eu gosto muito daquela mensagem. Eu não vou fazer o ensino novamente, novamente eu não vou falar sobre o mendigo, mas agora eu vou falar da parte 2, que é do rico. Nós temos aquela parábola na Escritura que diz sobre o rico, que ele era muito rico, tinha muitos bens, e ele falava assim: olha, eu vou derrubar esses edifícios, essas lojas, digamos, eu pôr no linguajar de hoje. Eu tenho muita riqueza, vou derrubar, fazer tudo novo, maiores, vou ganhar mais dinheiro e depois eu vou descansar. Ele disse isso. Jesus contando, isso aqui não é história da carochinha, não é fábula, isso é real. Deus não precisa contar historinhas falsas. Jesus não precisa fazer fábulas. Ele é Deus, ele é criador de tudo e de todos, ele sabe de tudo. E Jesus contou essa parábola. Ele falou sobre isso, que o rico falava assim: vou derrubar tudo, fazer novos, aí eu vou descansar, vou usufruir dos meus bens, da minha riqueza. Mas o próprio Deus disse: louco, como loucos, ou como louco, fala tu, porque essa noite pedirão a tua alma e o que tem para apresentar ao Senhor. Aí fica a pergunta para você, para mim e para todo ser vivente, para a humanidade: o que nós temos preparado para o Senhor? Como eu disse, meu pai foi levado, minha mãe, meu irmão e muitos parentes já foram. Amigos, pessoas que eu conhecia já foram. Eu até falo para minha esposa: nós tivemos nosso tempo de criança, jovem, adulto, e agora nós estamos descendo a escadinha, para subir para a glória. Estamos descendo no sentido de idade, estamos ficando velhos e nosso tempo está se findando. Eu até falo: olha, nós estamos descendo a escadinha para subir. Então nós sabemos que isso é uma realidade e devemos estar preparado, ou se preparar no sentido de conhecimento, para podermos alcançar, a salvação eterna em Cristo e em Deus. Em Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus. E o rico não tinha se preparado. Ele só tinha trabalhado, construído e tinha granjeado riquezas. E agora ele cogitava: poxa, já estou rico, mas eu vou derrubar esses prédios, essas lojas, vou fazer maior. Canseira e enfado, E depois que eu edificar de volta, eu vou tirar férias e vou descansar, vou curtir a vida. E nem pensou em Deus, nem pensou na sua morte. Mas daí diz a palavra que Deus disse: louco, como louco, falas tu. Deus, o nosso Criador e Pai, chamou aquele homem de louco. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tem você para apresentar? Não tinha nada. Aí nós, no texto e contexto, nós vemos lá a história do Lázaro, que é o mendigo e o rico. E daí, lá na segunda parte, de Lucas capítulo 16, então diz a palavra que morreu o pobre, Mas o pobre, dá-se a entender lá, o mendigo, que ele tinha um temor de Deus. A sentença da sua vida não foi mudada, ele morreu pobre. E a porta daquele
da casa daquele rico, onde ele desejava comer as migalhas. A palavra relata que então ele foi levado pelos anjos. Mas também, naquele mesmo tempo, conta Jesus que morreu também o rico, que se vestia de linhos finos, que comia do bom, do melhor, que de nada tinha falta. E a morte o levou. E na segunda parte do capítulo 16 de Lucas, então diz: então chamou, aquele homem rico chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou em sofrimento. Estou em sofrimento muito neste fogo. Estou sofrendo muito neste fogo. No verso 25 de 16 de Lucas, continua a narrativa. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te que durante a tua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está sendo atormentado. Você está em sofrimento. 26. Além disso, há entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. A mensagem aqui é clara. Onde ele está, o que ele está fazendo. Ele conversa com o pai Abraão, que ali no figurativo, na verdade, é Deus. É o nosso Deus, é o nosso Pai. Então, no verso 27 continua a narrativa. E ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise a fim, olha só, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Mas Abraão, ou Deus, o pai Abraão, respondeu, ou no caso, Deus respondeu: ele tem Moisés e os profetas. Ouçam. Ainda continua ali o texto dizendo que se eles não ouvem os vivos, importa que também não virão os mortos. Irmãos, por isso que eu prego o Evangelho, preguei o Evangelho, ensinei o Evangelho, falo sobre os pecados que estão nos 10 mandamentos. Eu já preguei a meus irmãos. Todos conhecem a verdade sobre a idolatria e adorar ídolos. Todos sabem a verdade que tem que aceitar o convite de Jesus. Todos sabem que tem que se batizar. Todos sabem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que salva. Não é a igreja que salva. Não é a igreja evangélica que salva, mas sim aquilo que eles ensinam lá. Aquilo que os pastores ensinam. Aquilo que os filhos de Deus ensinam. Aquilo que os homens de Deus ensinam, que é essa escritura. Não é a religião que salva. Não é congregação cristã, não é Assembleia de Deus, não. São um povo zeloso de boas obras, o qual o Senhor vai buscar. Esses ensinam a verdade, e a verdade de Deus que salva é em o nome de Jesus. E aqui nós observamos, meus queridos e amados, que o rico lá no inferno, ele pede para que vá lá, Lázaro, molhe o seu dedo na água e traga, e coloque na sua língua, porque ele está em tormento, com muita sede, naquelas chamas de tormento no inferno. Mas o próprio pai Abraão, ou Deus, diz: não, não dá, não pode. É lei, não pode. Enquanto que na terra você era confortado, você tinha teus bens, você usufruía de tudo, Lázaro só sofria desabono e era atormentado com suas lutas e provações. Mas ele foi fiel até a morte e foi salvo. Agora, Lázaro é confortado e tu atormentado. Porquanto lá só recebesse o bem e nunca olhaste para o teu próximo, nunca obedeceu os ensinos e nem os mandamentos de Deus. Isso que dá a entender da mensagem. Ali então ele começa a pedir a Deus, que interceda em intermédio de mandar o próprio Lázaro à terra para pregar para os seus irmãos. Ele fala: olha, manda Lázaro aqui
pregue, ensina meus irmãos. Eu tinha 5 irmãos, para que eles não venham nesse lugar de tormento onde também estou. Então, meus irmãos, aí você vê que lá, aquele homem que já está condenado, que era o rico, ele intercede, ele faz uma oratória a Deus, ao pai Abraão, para que mande Lázaro pregar aos seus irmãos. Estando lá no inferno, ele faz essa oratória a Deus. Ele intercede e pede, mas Deus fala: não. Lá tem Moisés e os profetas que estão pregando a minha palavra. Então, ouçam eles. Então, a realidade de uns que obedecem a mensagem vão para o céu, e outros que não obedecem estão no inferno, ou vão para o inferno. Não podemos mudar a realidade dos fatos, das escrituras, das leis e mandamentos, como eu disse em outros vídeos meus. Após a morte, para onde iremos? Onde passaremos a eternidade? É claro que se nós temos a obediência do Evangelho na palavra, nós seremos recebidos nos céus. Seremos levados pelos anjos do próprio nosso Deus e Pai e Criador. E herdaremos e somos co-herdeiros em Cristo, porque nós temos Cristo e Ele é o intercessor, Ele que intercede por nós. É o único sacerdote que intercede por nós, que deu sua própria vida, derramou seu próprio sangue, foi moído pela nossa transgressão, se fez maldito na cruz do Calvário por nós. Ele se fez maldição, ele se fez maldito por mim, por você, pela toda a humanidade, por toda a humanidade. Mas, irmão, só recebe essa dádiva, essa graça, se nós aceitarmos o convite, se nós obedecermos. Não adianta nós crermos. Crer faz bem, irmãos. Você crê no Senhor Jesus, você crê. Todo mundo que você pergunta, principalmente aqui no Brasil, né, na nossa, como diz, nossos conceitos de viver, nós acreditamos, a maioria acredita em Deus, acredita no cristianismo, a maioria acredita em Jesus, nos céus, só que é de boca e não de coração. A Bíblia diz que com o coração crê, mas com a boca faz confissão e se obedece. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Não adianta falar que eu conheço Jesus, chamar Ele de Senhor, dizer que eu creio na palavra, no Evangelho, mas se eu não obedeço o que está na Escritura, as leis e mandamentos, e aí vai pesar após a nossa morte, se nós rejeitamos a pregação, se nós rejeitamos o ensino. A palavra diz que quando nós ou um ser humano se converte aqui na terra, há festa nos céus. Os anjos se alegram nos céus. E quando nós aceitamos o convite do Senhor, saiba que há uma nuvem de testemunha. Até eu digo que muitas vezes nós estamos conversando entre familiares, entre irmãos, e ali estão os anjos escrevendo tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos. Tem um anjo ali anotando tudo no seu caderno. Quando nós aceitamos Jesus, diz a palavra que o nosso nome é escrito lá no livro da vida. Tanto que aqueles que rejeitaram, não vai estar lá o nome no livro da vida. Então fica a pergunta: se você não aceitou Jesus, se você não se batizou, se você não vive a vida de um cristão, aonde você vai passar a eternidade após a sua morte? Para onde você vai? Para onde iremos? Para onde irá essa humanidade que rejeita a verdade de Deus, o Evangelho? E essa verdade de Deus é Jesus. Jesus é a boca de Deus falando aqui na terra. O Verbo de Deus. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre os homens. É o que Jesus fez. Então, meus queridos e amados irmãos, nós aqui estamos ainda vivos, com fôlego, intercedendo, falando a Deus: tenha misericórdia do meu familiar. Então nós levamos a mensagem, nós ensinamos e as pessoas rejeitam. Olha, você tem que deixar a sua idolatria. E digo mais a você que idolatria não é só adorar um ídolo de pedra, de barro, de bronze, de estátuas. Não é só isso. Há muita forma de idolatria.
Tem pais e mães que idolatram os filhos. Tem marido que idolatra a esposa. Tem esposa que idolatra o marido. Eu já vi essa história muitas vezes. Ai, sem meu marido eu não vivo. Homens, ai, sem minha esposa eu não vivo. Ai, meus filhos. Bajulam os filhos. Fazem como Eli. Eli fez isso. Eli era profeta de Deus. Mas só apoiava. Dava aval aos pecados dos filhos. Tanto que ele caiu da cadeira e morreu, né? Quebrou o pescoço e morreu. E seus filhos, foi encerrado o seu chamado para ser sacerdote diante do Senhor, por causa dos seus pecados. Eram profanos, profanavam o evangelho, digamos, profanavam a mensagem, profanavam as leis, profanavam os mandamentos de Deus ali, naquilo que o pai devia tomar atitude, ensinar e pôr disciplina. Então, na verdade, ele tinha quase que uma idolatria aos filhos, né? Era mais importante os filhos do que a mensagem de Deus, do que a palavra de Deus, do que a lei de Deus. Então, há muitas formas de idolatria. Mas que adora filhos, filhas. Marido que adora esposa, esposa que adora marido. Morre um, fica chorando, né? Fica o resto da vida lamentando e dizendo: não vejo a hora de encontrar o meu marido lá no céu. Ai, que saudade. É até um amor carnal. Isso não é de Deus. Lá nos céus nós não seremos assexuados. Lá no céu nós seremos igual anjos. Não casam e não se dão em casamento. É o que diz a palavra de Deus. Então as pessoas misturam muito isso e não obedecem a mensagem do Senhor. E muitos vão perder a salvação por isso. São pessoas que idolatram homens, idolatram políticos, idolatram artistas de filme, de novelas, enfim, idolatram o homem. Nós, queridos e amados irmãos, nós não devemos fazer isso. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Está escrito isso quando Satanás tenta Jesus. Jesus também disse, também está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus. E um dos mandamentos é: adorarás somente o Senhor teu Deus. Então, meus queridos e amados, após a morte, se nós não temos obediência ao Evangelho, à palavra de Deus, nós seremos sentenciados conforme aquilo que vivemos ou deixemos de obedecer, de fazer. Então fica a pergunta para você nesse vídeo: onde você passará a eternidade? Após a morte, onde você estará? Você já conseguiu parar e refletir? Todos, sem exceção, iremos morrer. Iremos partir para a eternidade. Voltaremos ao pó, como está na Escritura. Então, meus irmãos, a palavra diz que a carne volta, no caso, ao pó, e o espírito, que é o fôlego, volta a Deus, para receber o quê? A recompensa daquilo que plantamos, daquilo que semeamos. Planta vento, colhe tempestade. Daquilo que come semear, isto colherá, diz a palavra. Se semeia a corrupção, vai receber condenação. Se semeia as coisas boas e as bênçãos de Deus, receberá a salvação. É o que diz a Escritura. E outra coisa, digo mais a você, que nós, com o fôlego de Deus, nossos pais pecaram e sobre nós, então veio a maldição. Por um homem veio a maldição. Veio por quem? Por Adão e Eva. Mas por um homem sai a maldição, que é Jesus Cristo. Ele se fez maldito na cruz do Calvário, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Que seja maldito. Malfeitor vai ser pregado na cruz, vai morrer, e vai morrer sob maldição. A palavra diz que Jesus se fez maldição para te dar a bênção, para te salvar, para me salvar, para salvar a humanidade. Como eu disse, crer, você crê nisso, mas também não é só crer, tem que o crer e obedecer. Os demônios crêem e estremecem, contudo são salvos? Não são e não serão. Eles crêem, a Bíblia diz que os demônios têm o dom da fé. Eles crêem e estremecem. Pode ser salvo? Não.
Nós temos que crer, estremecer e obedecer. Não por temor, mas por amor à verdade de Deus. Se és que vós sois filho, se é que você quer ser filho, o filho honra o Pai, honra a Cristo, honra o Espírito Santo, honra a mensagem do Evangelho da Boa Nova que nos traz comunhão novamente com o Pai. É claro que em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, reflitam, meditem aonde vocês vão passar a eternidade. Eu já sei que eu estou descendo a escadinha para depois subir. A escadinha, quer dizer, é o tempo de vida, a idade, ela está se finando. É isso que está acontecendo comigo, aconteceu com milhões, trilhões, e vai acontecer também com aqueles que não de nascer. Agora entenda que dentro dessa mensagem, irmãos, eu intercedo pelos meus irmãos, eu prego para meus irmãos, para meu familiar, para meus amigos e para os meus inimigos. Eu prego o reino dos céus e a verdade de Deus, que é Cristo Jesus. Aqui, o rico está falando: ó, eu estou aqui nesse tormento. Manda Lázaro lá pregar lá para eles. Eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham nesse lugar de tormento aqui. Ele pede, ele intercede. Lá no inferno ele faz isso. Ele intercede. Agora, eu tenho que fazer isso aqui. Agora, em vida. Porque após a morte, morreu, filho. Morreu, ou está no céu, como está Lázaro, ou está no inferno, como está o rico. Após a morte não tem mais o que fazer. Bem que o rico tenta interceder pelos seus 5 irmãos que estão aqui na terra. Ele fala: manda Lázaro lá pregar. Manda Lázaro lá ensinar, que quiser fazer o certo, para que não venha para esse lugar de tormento. Contudo, Deus diz: não. Lá tem o Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Então, irmão, ouça essa mensagem. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Reconcilie com Deus em nome de Jesus. Aceite o ensino do Espírito Santo. Se batize e seja um cristão verdadeiro, vivendo as leis, a constituição espiritual e eterna do Pai, que são as Escrituras. E assim você terá vida. Assim você nasce para a eternidade em Cristo Jesus. E é então agora, se fazer tudo isso que eu disse, herdeiro em Cristo Jesus. Essa é a mensagem maravilhosa para você, para mim e para toda a humanidade. E para finalizar essa mensagem, eu deixo para vocês, como sempre, o Salmo 37, que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa é a mensagem, em você crer. Romanos 9, 10, 9, lá em Romanos diz sobre isso, no capítulo 10, que com a boca se faz confissão, com o coração crê, mas com a boca faz confissão, para que seja finalizado, sentenciado, você no caminho da verdade. Romanos 9, 10 diz que com a boca faz confissão e com o coração crê para a justiça diante de Deus. Jesus fez justiça e te deu a salvação. Você sendo injusto, ele fez justiça pagando com morte de cruz, na cruz do Calvário. Tá bom, meu amado? Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração, para você refletir, para você meditar e para você buscar e pensar no dia de amanhã. Não só para você, mas também para o seu familiar, para seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus amigos e para os seus inimigos. Pregue, ensine, porque terrível é pós a morte, aonde não existe um terceiro lugar. Talvez as pessoas achem que todos vão para o céu e vou para o céu, eu sou bonzinho. Não há ninguém bom. Não há um justo sequer. Está escrito na palavra de Deus. Não há um justo sequer na face da terra. O justo somente foi Jesus, que veio, o verbo se fez carne, habitou entre os homens, e não houve engano na sua boca. É o único.
Mas humanamente dizendo, na humanidade não há um justo. Não há um só que faça o bem. Todos nós fazemos mal, pecamos, erramos. Mas temos, mediante essa mensagem e as escritas, a salvação em Cristo. Em lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Em ser escrito no nosso nome no livro da vida, intermédio do Senhor Jesus, que intercede por nós. Porque nós agora aceitamos Ele como nosso Salvador, como nosso Deus, como nosso amigo, como nosso advogado, como nosso irmão, como nosso Senhor e Deus, que Ele é, Jesus Cristo. Intermédio de Jesus, reconciliamos com o Pai. Porque Ele intercede por mim e por você, dizendo, Pai, eu paguei a conta. Ele está pedindo perdão. E Deus aceita o sacrifício de Jesus. E com isso você, agora, se tudo isso fizer, torna-se novamente adotado como filhos, e não como criatura, como está a humanidade perdida. E para isto, Jesus manifestou para dar salvação a todos. Amém, irmãos? A paz e graça e a paz do Senhor a todos, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, e que essa mensagem penetre em seu coração, e você possa levar aos demais ao teu redor, a todos quantos necessitam da salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Paz e graça e a paz do Senhor a todos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.